Como tudo beleza contigo? Tudo beleza? Eita glória, eita glória. Não quer acender a luz, tudo bom? Hoje é um vídeo meio diferente, né? Eu tô dentro de um carro compacto, sem ar. Eu tô um pouco suado, mas preciso gravar, preciso passar a mensagem que Jesus me deu. E eu tô um pouco preocupado com a minha geração. Eu ouvi uma vez uma frase de um amigo meu que ele falava assim: o evangelho no Brasil, ele cresceu na extensão de um oceano, com a profundidade de uma piscina. E isso é muito real, sabe? O evangelho ele alcançou muitos lugares, até o país é considerado um país cristão. E o evangelho alcançou o país inteiro. Em todo lugar do Brasil existe uma igreja, seja evangélica, seja uma igreja católica, seja em calvinista ou arminiano, enfim, em todo canto do Brasil tem uma igreja. O evangelho atingiu o Brasil inteiro, mas o problema é que o evangelho, ele não o evangelho, mas as pessoas não aceitaram o evangelho e não mergulharam nele na profundidade que deveriam ter mergulhado. Isso é um grande problema, e pensando sobre isso, eu lembrei de um versículo, Jesus me lembrou de um versículo lá de Levíticos, eu acho que no capítulo 6, verso 11, eu não lembro, acho que se eu não me engano, é quando Moisés fala assim, que haja sempre lenha sobre Deus, fala para Moisés, fala para o povo, que haja sempre lenha sobre o altar, e que esse fogo que queima no altar, ele nunca deixe de queimar. Continuando assim na lei mosaica, eles dão a resposta para o fogo nunca deixar de queimar, que é que todas as manhãs e tardes os sacerdotes, eles deveriam renovar o sacrifício, ou seja, toda manhã e toda tarde os sacerdotes deveriam apresentar um sacrifício a Deus para que esse fogo continuasse queimando e continuasse queimando. E aí beleza, e aí Jesus vem. E aí a gente descobre que aquele altar e aquele tabernáculo era algo só representativo. A gente descobre em Hebreus que existe um tabernáculo superior e verdadeiro que é nos céus. E agora Jesus faz de nós o tabernáculo. O tabernáculo representava a presença de Deus. Jesus faz de nós a habitação da presença de Deus. Faz de nós o santuário do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo. Mas existe algo que não mudou. Existe ainda um altar, e esse altar é o nosso coração. E existe ainda um fogo, que é o agir de Deus em nós. Só que a ordem é a mesma. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala: Timóteo, mantenha viva a chama do dom de Deus em você. É a mesma ordem, que o fogo nunca se apague no altar. Mantenha viva a chama do dom de Deus. E lá em 1 Pedro, o apóstolo Pedro fala assim, que Jesus é a pedra viva. E que quanto mais nós nos aproximamos dele, mais ele faz de nós pedras vivas para edificar um templo espiritual e oferecer sacrifícios espirituais. E são esses sacrifícios espirituais que vão manter a chama do dom de Deus viva em nós. E o que seriam esses sacrifícios espirituais? Cara, antes de tudo, Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que apresentem os seus corpos, a sua vontade, a sua carne, o seu desejo, a sua mente como um sacrifício vivo, como uma oferta viva, santa e agradável a Deus. Em primeiro lugar, o primeiro sacrifício espiritual que Deus espera são as suas vontades. É você sacrificar você mesmo, os seus sonhos, os seus desejos, a sua carne, o seu pecado como oferta, como sacrifício espiritual no altar de Deus, que é o seu coração. E isso mantém viva a chama. Renunciar ao pecado mantém a chama acesa. Quanto menos pecado, mais a presença de Deus é viva em você. Quanto mais pecado, menos você tem de Jesus atuando dentro de você e vivendo dentro de você. O segundo sacrifício espiritual é quando a gente lê em Hebreus 13, ele fala: são sacrifício de louvor que é fruto dos lábios. Quanto mais você louva a Deus, a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores, e quanto mais você louva, mais você é liberto de seus cativeiros, mais você é liberto de seus medos. Quanto mais você louva em meio às dificuldades, mais o seu coração se acalma. Quanto mais você louva, menos as situações ao seu redor atingem o seu emocional. Quanto mais você louva, mais tranquilidade, mais paz que excede todo entendimento, mais alegria da salvação habita em seu coração. Em terceiro e último
Um sacrifício espiritual é um sacrifício de comunhão, é gastar tempo com o Espírito Santo. Existem outros sacrifícios espirituais, mas eu quero frisar esses 3, cara. Gaste tempo com Jesus. Mas eu não sei minha identidade, cara, gasta tempo com Jesus que você vai descobrir. Mas eu não sei quem é Jesus, vai aos pés dele. Mas eu não me sinto amado, gasta tempo com Jesus. E todas as suas tretas na cabeça, suas tretas no coração, os seus problemas com você mesmo, automaticamente começam a ser resolvidos, porque Jesus passa a morar no seu coração, e toda tempestade, ó, se acalma. Todo transtorno emocional se acalma, porque a imagem do bom pastor, ela tá plena na sua mente, você consegue descansar aos cuidados dele. Então, mano, gasta tempo com Jesus e para de viver um evangelho raso, irmão. Para de deixar o fogo queimar só na igreja, mano. Começa a queimar na tua casa, oferecendo o seu corpo, o seu louvor e o seu tempo de comunhão com o Espírito Santo como um sacrifício espiritual, valeu? É isso, irmão, dá like, compartilha e, mano, mais importante que tudo, prega o evangelho e se entrega pra